próprio guru deles dizia isso. Bom, para fechar, Sérgio, vamos falar do Trump? Bora. Bom, olha só. Duas coisas sobre o Trump. O tribunal, o Superior Tribunal do Colorado, a Suprema Corte, porque lá são Suprema Cortes estaduais, né? Tem a federal, tem a Suprema Corte Federal, mas tem as Supremas Cortes estaduais. É mais ou menos como nossos TJs daqui, né? Só que é diferente. Aqui nós temos o STF, que seria uma corte constitucional, e temos o STJ, que é quem trata da parte dos processos civis e criminais. Né? O STF tem ali a questão do foro privilegiado e a última instância em muitas dessas contendas aí envolvendo a justiça comum. Certo? Certo. Lá nos Estados Unidos, a Suprema Corte do Colorado entendeu que o Trump, ao incitar o Capitólio, 6 de janeiro, ele feriu a 14ª emenda. Pela 14ª emenda, quem provoca golpe de Estado, insurreição, é banido da vida pública. Não tem mais direito a cargos e não pode mais pleitear cargos. Então, eles entenderam. Havia um juiz de primeira instância que tinha o entendimento de que isso não absorvia, não englobaria a presidência da República dos Estados Unidos. Né? Mas a Suprema Corte derrocou essa decisão e no Colorado o Trump não pode mais se candidatar. As últimas eleições foram ganhas por democratas, mas o Colorado ainda é um estado considerado pêndulo. Então, é, de certa forma, ruim no estado para o Trump. Outro problema. Outros estados podem seguir o mesmo caminho. Então, abriu-se um precedente. E mais um problema. O Trump vai recorrer à Suprema Corte, onde ele tem maioria conservadora. Mas, assim, a Suprema Corte pode ter o mesmo entendimento. Algumas matérias que todo mundo dava como favas cantadas não rolaram para o Trump. Por exemplo, na questão da eleição. Todo mundo acreditava que a corte sendo conservadora, o Trump já tinha ganho a eleição de 2020. Porque a fraude ia ser... E não deu, eles nem aceitaram a denúncia. Pode ser que eles façam de novo. Pode ser que eles não aceitem julgar. Se eles não aceitarem julgar, eles vão transmitir um recado muito forte para os estados. E aí a candidatura do Trump pode estar correndo risco. Sérgio, vou fazer uma pergunta para ti. O Trump deu uma declaração esses dias extremamente xenofóbica. Extremamente xenofóbica. Não interessa que a imigração desenfreada tenha causado problema nos Estados Unidos. O que não pode é o cara, candidato ao presidente da República, dizer que vai expulsar todo mundo e pronto, acabou. Né? Isso fere, inclusive, os próprios imigrantes legais que veem um eventual chefe de Estado avesso à imigração. Tá certo que ele fala da imigração ilegal. Olha o que ele diz, que todos os imigrantes ilegais nos Estados Unidos foram trazidos de manicômios, têm problemas mentais, são criminosos. É claro que entrou criminoso, é claro que entrou gente com problema, mas todos? E a imigração hispânica, mexicana, né, da América Central de maneira geral, gente que vai lá para trabalhar e agora é taxado de criminoso, de débil mental. A gente passei aqui, eu ia falar do Saab, né? Vamos falar assim no finalzinho. Vamos falar assim, pode deixar. É que eu não estou vendo o chat aqui, eu não tinha visto. Então, assim,
o Trump está falando um monte de besteira. Será que isso não pode ser uma estratégia do próprio Partido Republicano para viabilizar uma outra candidatura e tirar o Trump no tapetão, o próprio partido? Então, a Nikki Haley vai ser candidata, né, pelos republicanos e nas prévias, e ela tem o apoio do cartel do petróleo, que é quem apoiava o Trump, né, quem apoiou o Trump na última vez que ele foi eleito, né? Que tem aí a ExxonMobil, tem, né? Então, assim, porque o Trump tem o apoio de quem? Que ele tem o apoio? Ele tem o apoio maciço é da comunidade judaica, sionista. Aí depois vem o apoio financeiro, né? Do cartel do petróleo. E a interlocução dele com o povo americano e com as Forças Armadas é o cartel das armas lá, né? Como é que é? Não, RFSA? a Como é que é? O NRA, RFA? a National Rifle Association. Isso, NRA. É os três pilares Cujo do braço Trump, armado, né? cujo braço brasileiro é o Pro-Armas. Isso. Com a candidatura da Nikki Haley às prévias, um dos pilares que sustenta ele, talvez o principal, que é o financeiro, quem banca ele, enfraquece, porque eles já falaram que vão apoiar a Nikki Haley. Né? Nikki Haley ela é belicista. Então é muito provável que o cartel das armas também apoie ela. Tem foto dela com arma. Hoje eles estão. É tipo uma. Como é que é aquela? É uma Zambelli da uma vida, a Zambelli da Zambelli vida. americana. Isso, né? Então, assim, os republicanos já têm uma alternativa para o Trump. Eles não estão refém do Trump como eles estavam até há pouco tempo. E outra, né? Aí eu vou aproveitar, vou pegar um gancho com o Saab, tá? Que tem a ver. Então, peraí, deixa eu botar aqui. Porque vamos lá, vou ligar o quebra-cabeça, né? Nikki Haley, patrocinada pelo cartel do petróleo, encabeçado principalmente pela ExxonMobil. ExxonMobil que está explorando o petróleo da Guiana. Porque assim, o que o Ocidente não conta para nós? Qual está sendo a estratégia do Maduro e que já está impactando a ExxonMobil? O Maduro fez um plebiscito, através do plebiscito ele pediu para o Congresso venezuelano fazer uma lei, essa lei foi feita, ele criou uma zona de ocupação dentro da Guiana Esequibo, botou um general lá como se fosse um prefeito dessa região, né? Tudo isso dentro da lei baseada na Constituição. E o que ele pretende fazer a partir de janeiro? Ele não vai expulsar, diferente do que o pessoal fala aqui, ele não vai expulsar a ExxonMobil da Guiana. Ele vai taxar a ExxonMobil. E quando ele anunciou que ele vai taxar a ExxonMobil a partir de janeiro, as ações da ExxonMobil começou a despencar na bolsa. Ou seja, a ExxonMobil já está sangrando. E aí, de repente, resolvem fazer um carinho no Maduro, soltando o Saab. Vocês acham que isso é coincidência? Eu não acho.
Deixa eu só mudar aqui a vinhetinha aqui. Opa, peraí. Então, o que acontece? O Saab é um empresário chavista, mas ele é colombiano, né, que colaborou durante muitos anos com Chávez e com Maduro. Olha. E ele era o responsável, ele era o testa de ferro dos negócios entre Venezuela e outros países, principalmente com quem? Com os Estados Ele era Unidos. chamado de a joia da coroa. Isso. Olha só. Aqui o Maduro aqui no texto aqui dando boas-vindas, né? Homem valente, patriota, né? Que resistiu a condições adversas. 1.280 dias sequestrado, né? Preso, né? Ganhou na justiça, triunfou a verdade, né? É o que ele está dizendo aqui. E aqui está aqui, ó. Recebeu no Palácio de Miraflores, o diplomático venezuelano, né? Alex Saab. Bom, aí é o seguinte, vamos fazer um paralelo com uma outra figura chavista, da qual nós estamos falando aqui há anos, chamada Hugo El Pollo Carvajal. Sérgio, olha só. O Carvajal foi preso em setembro de 2021, na Espanha, permaneceu preso na Espanha até setembro, agosto, acho que agora, julho, agosto, setembro de 2023, e foi encaminhado aos Estados Unidos. Aí a direita fez um escarcéu. Agora ele vai falar, agora não sei o quê, agora não sei das quantas. Pois a direita passou 21, final de 21 e 22 inteirinho, sem tocar no nome de Carvajal. Ele até foi tratado no iniciozinho lá, até o Eduardo falou alguma coisa e tal. O que deveria ter feito a direita? Vamos fazer um rapidão, vamos trazer esse depoimento desse cara para cá, a gente acaba com a esquerda, na hora. Porque o cara tem provas do que ele está dizendo. Não fizeram nada. Aí agora ele foi para os Estados Unidos. Eis que o Saab é solto dos Estados Unidos. E a pergunta que não quer calar. Agora vocês acham que o El Pollo vai ser... que os Estados Unidos vai abrir, já que ele está se aproximando dessa forma da Venezuela de Maduro, vocês acham mesmo que os Estados Unidos vão liberar um depoimento do Carvajal? Daqui a pouco, Sérgio, eu acho que o Carvajal vai ser entregue solto para o Maduro. Não duvidaria. Agora que não acontece nada. É que o Maduro não quer, né? O Carvajal rompeu com o Maduro, né? Então, assim, Mas nem que seja para... o Carvajal seria... Isso, exato. Então, mas aí, sei lá, acontece um acidente lá na cadeia, cai o avião, entendeu? Tem tudo isso. Aí eu volto na tecla. Enquanto o Hugo é um general venezuelano da inteligência do Chávez e depois do Maduro, enquanto ele estava preso na Espanha, o senhor Eduardo Bolsonaro tem ótimas relações, ou pelo menos diz ter, né? Bom, são colegas de The Movement, né? Com o senhor Santiago Abascal, que é o líder do partido Vox, e que tem assentos no parlamento espanhol. Por que o senhor Eduardo Carvalho, por que o senhor Eduardo Bolsonaro, que recentemente foi com uma comitiva mequetrefe visitar lá o deputado que foi cassado, visitar aquela outra deputada, a Kitara Ravache, depois foi a Marjorie Taylor Greene, que foi afastada de todas as comissões dos Estados Unidos para ir lá fazer aquela papagaiada de pedir apoio internacional, né, vender a soberania brasileira. Por que ele não foi à Espanha, tendo ótimas relações com um político que é líder de partido e que poderia ter viabilizado um depoimento do Hugo Carvajal para o Brasil? Porque nunca foi interesse dessa direita realmente destruir o comunismo. Sem o comunismo atuante e forte, eles não têm como se vender como solução. Porque além de serem um bando de crianças infantis
eles são completamente incompetentes, até para fazer o trabalho deles, né? E a gente já cansou de dizer aqui que o patrão deve estar cobrando, deve estar no pescoço dos caras cobrando a entrega do que eles prometeram, né? Então, fechamos, Sérgio. Fechamos. Como diz o Guilherme aqui, ó, o Carvajal será entregue pelo anjo da morte, para o anjo da morte, né? Ele tirou o caminho sem volta. Isso aí.